já começa a perceber um certo ar de festividade nos aproximando, né? A gente já começa a ver mais gente na rua, a gente começa a ver mais gente dentro dos supermercados, as pessoas carregando sacolas grandes, pesadas, cheias de peru e outras coisas mais, que já estão se preparando para a grande celebração que acontece no nosso país na próxima semana, que é o Dia de Ação de Graça, ou Thanksgiving Day, aqui nos Estados Unidos, que talvez seja o feriado de maior importância para este país. Talvez até maior do que o 4 de julho, pelo significado que isso tem. Então, quando nós estivermos nos reunindo na próxima semana, quando nós estivermos com as nossas famílias, quando nós formos começar a dar e dizer as nossas orações de ação de graça, pelo que nós estamos sendo agradecidos, ou por que nós estamos agradecendo pelas dádivas alcançadas, pelos obstáculos vencidos, pelos desafios ultrapassados, pelas dificuldades que nós superamos e tudo mais, é importante que nós tenhamos claro o porquê de que nós estamos fazendo isso e qual é a história que tem por detrás. Porque esse momento de ação de graça, apesar de nós estarmos celebrando em família, numa mesa, normalmente com muitas pessoas, é um momento íntimo de cada um de nós, em que nós temos a oportunidade de nos conectarmos com o Criador, com o Divino, para expressarmos a Ele a nossa gratidão pelas situações e pelas coisas que nós temos. Agora, como é que essa tradição surgiu? Como é que esta celebração apareceu dentro dos Estados Unidos? Qual é a história que tem por detrás? Como é que esses primeiros acontecimentos dessas celebrações surgiram na nossa existência? Um dos pontos mais importantes que nós temos dentro do conceito da gratidão é que a gratidão não é alguma coisa nova que a gente aprendeu ou começou a escutar agora. O termo gratitude, gratidão, está presente desde o Velho Testamento, nos Salmos. Nós vamos encontrar muitas passagens e dizeres a respeito de sermos gratos a Deus, de celebrarmos a gratidão, de elevarmos o nosso pensamento a Deus. E também no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Paulo fala muito a respeito do sentimento de gratidão. A virtude da gratidão está em toda a Bíblia. É próprio das almas nobres agradecer sempre e por todas as coisas. No Salmo 92, por exemplo, nós vamos encontrar: bom é render graças ao Senhor. No Salmo número 100, nós vamos ver: entrai por suas portas com ações de graças. Assim, o render graças a Deus é tão antigo quanto a humanidade. Vem dos tempos bíblicos e antes deles até, e reflete-se ao longo da história. Nós vamos encontrar tanto do Velho Testamento quanto do Novo, sentimentos e momentos de gratidão. As próprias celebrações, principalmente dentro da cultura judaica, a Páscoa judaica, ou Passover, por exemplo, é uma celebração de gratidão pela libertação da escravidão do povo hebreu do Egito. É quando o povo judaico se reúne para relembrar aqueles anos todos em que eles passaram em cativeiro e celebram o Passover como um sentimento de gratidão e de reconhecimento por terem sido libertados do cativeiro. Da mesma forma como nós temos muitas explicações a respeito de gratidão, Paulo, na sua primeira carta aos Romanos, nos explica também qual é o sentimento contrário. Quando é que nós deixamos de praticar a gratidão, o que se cria dentro de nós e qual é o sentimento que nós vamos cultivando. Paulo nos alerta do que se passa conosco quando nós esquecemos de agradecer. E ele diz o seguinte nessa primeira carta aos Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 21. Por quê? Tendo conhecido a Deus, e não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato, então se obscureceu-se. Ou seja, o nosso orgulho e a nossa vaidade começa a tomar conta de nós. E nós começamos a achar que tudo que nós fizemos ou conquistamos é por nossos próprios méritos, única e exclusivamente.
E nós sabemos que de tudo aquilo que nós passamos e conquistamos na nossa existência, obviamente que tem o nosso próprio esforço, mas tem muito da ajuda que nós recebemos da espiritualidade, das entidades de luz que nos cercam, dos nossos anjos guardiões, das circunstâncias que estão sendo colocadas. Então, quando nós deixamos de agradecer, quando nós deixamos de reconhecer esse suporte espiritual que nós temos, a nossa vaidade e o nosso orgulho passam a tomar conta de nós, dizendo, bom, eu fiz, eu conquistei e eu cheguei porque eu fiz, porque eu mereci, porque eu me esforcei, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer de que nada que passa em nossa existência, em nossa jornada, é conquistado por nós mesmos. Não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade de meu Pai. Então nós temos que ter isso sempre muito claro nas nossas mentes. Uma outra coisa muito importante a respeito do feriado de Thanksgiving, que eu particularmente gosto muito, é que ela é uma celebração de união e é uma celebração universal. Ela não é uma celebração de uma religião especificamente. Quando nós, os cristãos, nos reunimos no Natal para nós celebrarmos o nascimento do nosso Messias, do Cristo. Ou quando os judeus se reúnem para o Hanukkah. Ou quando os muçulmanos se reúnem para as suas celebrações. O Thanksgiving é uma reunião, é uma celebração de todos nós em que nós nos conectamos com o nosso Deus. Não importa como nós o entendemos ou como nós o chamamos, porque o Deus é único para todos nós. E nós nos reunimos, então, num momento de união, de celebração, de unificação. Todos nós voltados e ligados e conectados com o mesmo Pai. Essa celebração, por exemplo, dessa foto, é uma celebração que já acontece há alguns anos numa igreja isso, essa palavra aí. Essa que você acabou de dizer. Repete comigo. Ecumênica. Até aprender. É uma igreja ecumênica no Queens, em Nova York, onde essa celebração já acontece há alguns anos. E nessa celebração são reunidos padres católicos, pastores das igrejas reformistas, protestantes, evangélicas, rabinos judeus, imãs muçulmanos, e que eles fazem uma celebração conjunta, levando os aspectos principais das suas doutrinas, das suas crenças, e a igreja é aberta para toda a comunidade, cristãos, judeus, ortodoxos, muçulmanos, protestantes e assim por diante. E é uma celebração feita sempre na noite de Thanksgiving, né? Na noite da celebração do agradecimento. É uma celebração de nós darmos graças ao Pai, independente de como nós o vemos ou nós o entendemos. É diferente das celebrações de fim de ano, né, onde a gente se torna um pouco mais egoísta, que nós estamos vendo apenas as nossas próprias interesses, etc. Mas como surgiu essa tradição? Qual é o fundamento histórico que tem por detrás disso? Acreditem ou não, essa celebração de Thanksgiving nasceu como uma celebração de gratidão. Nasceu assim, dessa forma. Nasceu através da vinda desses grandes peregrinos que se juntaram no final dos anos de 1600 ou no começo dos anos de 1600 na Inglaterra. E já desde aquele tempo, por causa das reformas religiosas que houveram, muitos dos protestantes ou das novas igrejas na Inglaterra sofriam uma perseguição muito grande por motivos religiosos. Então muita gente decidiu fugir e sair da Inglaterra porque estavam sendo perseguidos pelas suas novas condutas ou pela religião, digamos assim, diferente da religião oficial da coroa naquela época. Então, sofrendo essas perseguições, muitos desses peregrinos abandonaram a Inglaterra. Muitos foram para a Holanda, outros foram para outros lugares e outras colônias inglesas, e alguns... O Mayflower seja talvez o navio mais importante da história dos Estados Unidos. Porque no Mayflower vieram os primeiros peregrinos que, saindo da Inglaterra, chegaram no estado de Massachusetts, na Baía de Cape Cod, na cidade de Plymouth, nos anos de 1620, e ali esses peregrinos inicialmente foram aqueles que formaram e foram a célula inicial da formação deste país. Desses peregrinos, depois de instalados, é onde surgiram os líderes que formaram as 13 colônias, que acabaram depois dando o fundamento e a base para a fundação desse país. Como foram peregrinos fugindo da perseguição religiosa, o sentimento de liberdade e de respeito dentro deles era absolutamente fundamental.
É por isso que as liberdades fundamentais são tão defendidas e tão propagadas como a base da instituição nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, o Mayflower saiu da Inglaterra e cruza os mares durante esse período, levando a bordo muitas famílias. Foram os peregrinos puritanos que, fugindo da perseguição religiosa, vêm buscar a terra da liberdade. Vêm buscar a liberdade na terra da liberdade. Chegando ao continente americano, eles fundam as 13 colônias que foram a raiz desse país. O desafio dessas pessoas começa já na travessia, quando enfrentam tempestades e um surto de botulismo dentro do navio, que acaba... Os peregrinos esperavam inicialmente chegar aos Estados Unidos no início de outubro, utilizando 2 navios, mas atrasos e complicações significavam que eles poderiam utilizar apenas um. Um dos navios que saiu junto com o Mayflower não aguentou a travessia, começou a ter muitos problemas de vazamento e filtração de água, teve que retornar e ficou para trás. Nesse período, ficaram praticamente um mês parados num porto na Inglaterra, esperando os reparos. E aí, como o tempo se avançava muito, algumas dessas famílias acabaram desistindo. E aí, então, as famílias que resistiram e decidiram continuar, tiveram que ser levadas para dentro do Mayflower. O Mayflower não comportava aqueles 130 passageiros que tinham, os 100 passageiros mais os 30 tripulantes, que foi a quantidade de pessoas que chegou aqui. Então vieram todos apertados, vieram em dificuldades, com escassez de comida, enfrentando tempestades. Os diários de bordo dizem que eles passaram por 2 tempestades muito fortes, uma delas não se conhecia na época o conceito do furacão, mas hoje os estudiosos dizem que foi um furacão muito forte, porque eles saíram da Inglaterra no mês de outubro. Pico do Hurricane Season no Atlântico Norte. Então, deram de encontro com algumas tempestades fortes e etc. Depois de 10 semanas no mar, com esses 102 passageiros e os 30 tripulantes, eles chegam na Baía de Cape Cod e ali então lançam âncora e descem a terra e começam a sua jornada. Mas vejam só, eram perseguidos, quase que fugitivos das suas próprias terras, dos seus próprios países. Colocam as suas economias todas investindo nessa aventura. Arriscam suas vidas e a vida de suas famílias para uma travessia que naquela época era absolutamente desconhecida e imprevisível. Hoje, antes da gente fazer uma jornada como essa, uma viagem como essa, nós temos a previsão do tempo, temos as rotas, temos os roteiros mais seguros. Naquela época se confiava apenas nas estrelas. Era aquilo que a gente conseguia se guiar para fazer uma travessia como essa. Então, além dessas dificuldades todas, tiveram que deixar um navio para trás, mais pessoas, escassez de comida, doenças, mortes dentro do navio, tempestades. Quando chegam aqui nos Estados Unidos, chegam no meio do inverno. Por quê? Porque a descida deles em Plymouth se deu no dia 21 de novembro de 1620. Ou seja, amanhã nós completamos 400 anos dessa aventura. Amanhã é o dia que se celebra o aniversário de 400 anos dessa chegada desses peregrinos aqui. Então vamos voltar no tempo 400 anos atrás e imaginar as dificuldades que essas pessoas enfrentaram e aquilo que eles encontraram quando chegaram aqui. Eles chegaram aqui quase que no pico do inverno. O inverno já começava. Então você chega aqui no dia 21 de novembro, até que você desce, que você tira os mantimentos do navio, que você faz a travessia, que você vai verificar terreno, que você escolhe onde você vai assentar suas famílias, que vocês começam as construções, já é na janeiro. Janeiro em Massachusetts é só para quem mora lá. É só para quem mora lá. Porque é muito frio. Porque é muito frio. Então, eles chegando em novembro, eles tiveram que sobreviver despreparados, porque eles não esperavam chegar naquela vida, não esperavam chegar nessa hora, um inverno absolutamente rigorosíssimo.
Como resultado, apenas metade dos peregrinos originais sobreviveram a esse primeiro inverno em Plymouth. E sem a ajuda dos índios e dos povos indígenas locais para ensinar-lhes algum tipo de pesca, de colheita ou plantação de alimentos, de onde eles poderiam buscar abrigo e esse tipo de coisa, provavelmente todos os peregrinos teriam sucumbido, não teriam sobrevivido, porque não estavam preparados. Chegaram numa terra que não conhecia, não sabia como a terra ia os receber em termos de alimentos, em termos de plantio e esse tipo de coisa, tiveram que confiar e, digamos assim, serem ajudados e se entregarem praticamente ao acolhimento do povo indígena que já estava aqui nos Estados Unidos. Mas como a gente sabe, Deus vela e zela por todos nós. Nós já sabíamos, através da leitura do livro A Caminho de a Luz de Emmanuel, que o Cristo já tinha previsto o transplante da mensagem do Evangelho, da mensagem da Boa Nova para a nova terra, para a América. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, isso está muito bem explicado, muito bem descrito, inclusive, esse processo. E ali, então, como nós sabemos que isso já fazia parte do plano da espiritualidade superior, obviamente que uma aventura e uma travessia como essa não ia acontecer à revelia de todos nós, simples mortais. Nós sabíamos que a espiritualidade já estava preparando o amparo para que isso tudo pudesse acontecer. Uma empreitada como essa não poderia ser realizada sem um planejamento perfeito. E dentro desse planejamento perfeito da espiritualidade, nós vamos encontrar esta figura, Squanto. Squanto era um índio que vivia naquela terra. Em 1621, já logo depois da chegada dos primeiros peregrinos, Squanto foi apresentado aos peregrinos em Plymouth. E posteriormente atuou como intérprete entre os representantes dos peregrinos e o chefe das tribos indígenas que estavam na região. Acredita-se que Squanto foi capturado ainda jovem ao longo da costa do Maine pelos primeiros exploradores britânicos que vieram e levado de volta para a Europa. O bando que o raptou trouxe ele de volta e os outros índios, que foram muitos outros índios que foram raptados também, e foram distribuídos entre a Inglaterra e alguns outros países de lá. Squanto teve, digamos assim, a sorte de morar com um lord inglês que lhe ensinou a língua inglesa. Quando ele teve a oportunidade, ele retornou para a América e foi se instalar na Baía de Massachusetts, na Baía de Cape Cod. Ou seja, esse índio foi capturado, raptado, levado para longe, em circunstâncias e em situações que nós não poderíamos nem imaginar nos dias de hoje, forçado a um trabalho que não estava acostumado, a uma vida que não conhecia, para que pudesse aprender a língua inglesa, voltasse para trás e pudesse receber os ingleses e ser o guia daqueles que iriam fundar esse país, entre aspas. Ele foi aquela alma escolhida para recepcionar esses imigrantes, essas pessoas que estavam chegando com a responsabilidade de fundar este país, para os acolher, os orientar, dizer o que eles tinham que fazer, mostrar onde poderiam estar, e de facilitador dessa empreitada. Para ele poder cumprir este papel, ele teve que passar, digamos assim, pelo sofrimento da captura, por ter sido levado de volta contra a sua própria vontade, de ter sido forçado a uma vida, a uma situação que não esperava e não era da sua cultura. Quantos de nós não somos avessos a esse tipo de dificuldades e situações que o Pai nos coloca para nós, porque a gente não consegue ver o big picture da frente que espera por nós? E nós continuamos resistindo às dificuldades e aos problemas que nós temos, porque nós achamos que nós sabemos o que é o melhor para nós. Imagina se esse índio
Obviamente, a gente já aprendeu isso através do próprio livro, das próprias palavras de Kardec. Se não fosses tu, outro o substituiria na elaboração do trabalho das obras básicas. Se não fosses quanto, outro índio teria sido usado para esse tipo de trabalho. Mas vamos imaginar que quanto decidisse, durante a travessia, se jogar do navio. Ou quando chegasse na Inglaterra, se matasse. Ou fizesse qualquer outra coisa que não tivesse o processo de aprendizado que ele precisou passar para poder retornar. Pelo que eu li, foram 15. E nós continuamos resistindo às coisas que se apresentam para nós. Nós não conseguimos ver claramente os planos de Deus. Na verdade, quando a gente quer ver Deus rir, basta a gente contar para Ele os nossos planos. Que Ele começa a rir. Verdade que você pensa assim? Tadinho, não é bem assim que as coisas vão passar. E nós ainda ficamos nessa expectativa de que nós sabemos o que é o melhor para nós. As dificuldades que nós passamos, situações que muitas vezes nós estamos absolutamente amarradas, elas têm um propósito, e o quanto antes nós nos adaptarmos e acharmos esse propósito, o mais rápido nós vamos sair dela. O problema é que nós ficamos lutando contra essas circunstâncias e nós então nos perdemos tempo lutando contra isso. Então esse índio teve que passar por tudo isso para que, fluente em inglês, ele pudesse amparar a chegada desses colonos e ajudá-los nesse processo de transição e nesse processo de adaptação. Como ele serviu de intérprete, ele pôde, de alguma forma, ajudar a montar as plantações, orientar onde construir as casas, que tipo de cultura eles tinham que ter, que tipo de frutas ou de legumes e de coisas que eles poderiam construir, qual é a técnica de construção que eles poderiam utilizar, que tipo de madeira que eles tinham disponível naquela região. Toda uma série de coisas que você, chegando novo num lugar desconhecido, você ia perder anos até aprender tudo aquilo. E o índio já estava lá tudo pronto com o inglesinho dele, bonitinho. Não, senhor, essa árvore é melhor ali, porque ali é ruim, vai por aqui. Cuidado com aqui, porque aqui o lago congela, esse tipo de coisa. Ele deu todas as orientações. Então nós percebemos os dedos de Deus, a mão de Deus nesse processo. Obviamente que com todo esse preparo, com todo esse acolhimento, apesar do primeiro inverno ter sido absolutamente rigoroso e muito peregrinos, logo que a primavera chegou, eles então se dedicaram ao cultivo e à instalação dessas famílias na Terra Nova. Obviamente que no próximo outono, as colheitas foram absolutamente fartas, os celeiros já estavam cheios, as suas casas, as suas moradias já estavam prontas, as roupas e os instrumentos necessários para atravessarem o próximo inverno já estavam tudo preparado, porque eles tiveram o tempo para fazer isso. Então, nesse próximo outono, eles decidiram então sentarem-se e celebrarem e darem graças a esta oportunidade e esse acolhimento que eles tiveram. Inclusive no ano seguinte, a relação entre Squanto e os peregrinos foi se aprofundando cada vez mais, que ele passou a se tornar um conselheiro e até um guia para outras atividades desses peregrinos. Mas em torno disso, depois dessa colheita maravilhosa, os peregrinos então decidiram se reunir em uma ação, num momento de ação de graça, para que pudessem agradecer a acolhida que tiveram do povo indígena e a fartura da primeira colheita que eles receberam. Nesse outono de 1621, eles tiveram uma colheita tão abençoada quanto abundante. Emocionados e sinceramente agradecidos, eles reuniram os melhores frutos e convidaram os índios para juntos celebrarem uma grande festa de louvor e de gratidão a Deus. Nascia então, naquela época, a tradição do Thanksgiving Day, que sempre foi feito como digamos assim, uma celebração, um Harvest Festival, que é o festival da colheita. Depois de muitos anos, só nos anos de 1800, é que então se decidiu fazer um feriado oficial
dentro dos Estados Unidos. Mas essa tradição do agradecimento, essa tradição de você se reunir para agradecer a fartura da colheita, já tinha sido institucionalizado desde pelos primeiros colonos, desde a época dos que os peregrinos chegaram. Então essa tradição, ela já tem, digamos assim, 400 anos nesta terra. Então quando a gente se sentar na próxima quinta-feira, quando nós vamos pensar nas dificuldades que nós mesmos passamos. Né? Imagina esse povo e as dificuldades que nós passamos durante este ano, que foram muitas, absolutamente complexas. Nós passamos um ano na nossa vida como talvez nenhum outro a gente tenha passado, que talvez até tenha sido o ano mais complexo e mais difícil das nossas existências, mas que com todas as dificuldades nós estamos vivos. Nós podemos estar nos reunindo com pelo menos algumas pessoas com quem a gente se relaciona. Se nós não podemos estar juntos, a tecnologia hoje nos permite que nós nos contactemos através do Zoom ou qualquer outro aplicativo, que nós podemos estar perfeitamente conectados através do pensamento. Porque dentro da doutrina espírita nós aprendemos que o nosso pensamento diz tudo, que o nosso pensamento nos transporta aos mais longínquos lugares deste planeta e de outros até. Então, que nós possamos levar tudo isso em consideração e demonstrar a nossa gratidão, porque Deus está nos dando uma experiência neste momento que tem uma razão e um propósito de ser. Talvez até possa não entender Deus. Talvez Ele esteja fazendo assim um jogo um pouco mais duro para mim, mais difícil, que não vai me deixar eu entender o que Ele tem para mim. Agora, seguramente, tem um grande propósito por detrás disso tudo. Nós podemos não entender, mas eu tenho absoluta certeza que Deus sabe melhor do que eu. Agora, não é tão fácil agradecer a Deus. A gente normalmente tem a dificuldade de... A gente só volta, a gente só procura pedir quando a gente está em dificuldade, quando a gente está com problema, etc, etc. Mas nós somos muito mais felizes quando nós nos lembramos também de agradecer às dádivas recebidas e aos problemas que nós temos, porque eles nos fazem crescer. Esse sentimento, esse momento, é o que nós devemos ter sempre muito claro dentro de nós. O ato da gratidão não é só pela dádiva alcançada, mas por todos os outros benefícios e dádivas que nós temos na nossa existência. Outros palestrantes já vieram aqui e outros tantos já falaram que se nós pegarmos 2 folhas e anotarmos o que nós temos de bênçãos e o que nós temos de prejuízos, nós íamos ficar envergonhados, porque a nossa folha de bênçãos, ela ultrapassa uma folha de caderno. E as folhas dos problemas talvez não tenham mais do que 4 ou 5. Mesmo porque, no estágio em que nós estamos, nós não somos brindados com nada mais do que nós não sejamos capazes de lidar. Então os nossos problemas ainda são relativamente pequenos comparados com as muitas dádivas que nós temos. Porque nós ainda não estamos totalmente preparados para trabalhar com todas as dificuldades que talvez um dia possam nos ser impostas. Mas não impostas porque sejam um castigo de Deus. Impostas porque são as experiências que nós precisamos passar para adquirir o conhecimento que precisamos, que nos levará à existência sublime e suprema, tal qual o Cristo teve. Essas dificuldades que nós temos, elas não são provas, elas não são castigos. Elas são experiências que nós precisamos atravessar para que nós possamos adquirir o conhecimento. É só assim que se aprende. Então, as dificuldades também devem ser agradecidas, porque elas são as experiências que nós precisamos, que nos levarão ao crescimento espiritual. Mas, anyways, chega de história. Essa é a história, com H, do Thanksgiving. Agora, o que é a gratidão? Porque eu falei ali do Thanksgiving, história e significado. Muito bem, da história eu já falei. Qual é o significado disso? O que traz isto para nós no nosso dia a dia e nas nossas atividades? A gratidão é uma coisa tão importante que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, escreveu um livro exclusivamente sobre a gratidão. E desse livro todo eu vou tirar apenas 2 frases, que foram as que mais me chamaram a atenção. Nesse livro, Joana diz que a gratidão é uma experiência moral e não cerebral. Ela é um sentimento do self,
e não do ego, porquanto o primeiro é de origem divina e o segundo de origem humana. Ou seja, quando nós conseguimos expressar o nosso sentimento de gratidão, nós reconhecemos a presença do divino dentro de nós, atuando, e a presença do divino ao nosso derredor, nos amparando. Nós reconhecemos que, apesar dos nossos esforços, da nossa dedicação, do bom uso do nosso livre-arbítrio, essas coisas todas não teriam dado certo e não teriam funcionado se não fossem pelas ideias divinas que nós temos dentro de nós e pelo amparo divino das circunstâncias ao nosso derredor. Um exemplo bobo. Não sei se aqui nessa sala alguém teve essa alegria, essa felicidade. A famosa loteria do Green Card. Você tem lá um número, etc, 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 etc. Você fez todo o processo que você precisava. Você foi para o seguiu todas as orientações, apresentou todos os documentos, teve certeza de que tudo aquilo que você fez estava dentro da lei, pagou as taxas, etc, etc, etc. Essa foi a sua parte. Você usou o seu livre-arbítrio adequadamente. Mas o seu número é 112. Foi sorteado 113. Se não é pela presença divina ao nosso derredor, talvez você pudesse ter sido sorteado. Se você tinha o 113, a presença divina se fez presente. E não foi, eu fui sorteado porque eu fiz o papel, porque eu tive muita sorte, porque eu sou muito bom, porque eu fiz tudo aquilo que eu precisava. Não, o divino atuou ao nosso derredor. E nós temos que saber reconhecer isso também. Joana ainda fala que a gratidão é um sentimento nobre que procede das profundas nascentes da psique, sendo um dos caminhos para a conquista da plenitude de sentimentos, integrando o divino conosco. A gratidão integra o sentimento divino dentro de nós. Por quê? Porque nós reconhecemos a presença de uma força maior do que nós, atuando em nós e para nós. Não é simplesmente que nem aquela passagem que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, está no capítulo 27, pedi e obtereis, a eficácia da prece. Que ali diz, aquela passagem daquela pessoa que está no deserto, de joelhos e tudo mais, e ali você tem a inspiração divina que vem até você, e vem aquela ideia na sua cabeça, siga por esse caminho. E você decide se levantar e vai por aquele caminho. E quando você chega no oásis, que você se refresca e se refrigera e etc., ali você tem duas posturas. A primeira, se ajoelhar e agradecer aos céus pela inspiração recebida e por você ter seguido aquela inspiração. Ou então você simplesmente começar a pular e gritar, eu sou o melhor, eu tenho as melhores ideias, se não fosse por mim, eu não teria achado, ainda bem que eu escolhi esse caminho e assim por diante. Que é o que, na maioria das vezes, a gente faz. A gente não reconhece o divino integrado e interagindo com a gente. E talvez essa seja a maior virtude que nós podemos ter no exercício da gratidão. Permitir a nossa conexão com o divino. Muitas vezes nós nos afastamos do Pai porque a gente não consegue reconhecer a importância dele na nossa vida. Isso acontece muito, eu sei que não é o caso de nenhum de nós aqui, né? Quando acontece com aqueles adolescentes. Aqueles adolescentes, quando chegam assim pelos 13, 14 anos, acham que não são mais dos pais. E fazem suas próprias coisas, e têm as suas próprias ideias, e tomam as suas próprias decisões, e fazem as coisas achando que são os melhores, que quando tem alguma boa nota na escola, dizem, não, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc, etc. E à medida em que o tempo vai passando, aqueles adolescentes vão se dando conta de que se eles não voltarem para os pais para se aconselharem, vão quebrar a cara. Isso passa na nossa vida, não aqui, obviamente, que aqui eu sei que todos foram adolescentes absolutamente exemplares, respeitosos, dignos, etc. Nunca desafiaram seus pais. Aqui ninguém passou por isso, eu tenho certeza absoluta.
Mas tem muitos lá fora que fazem isso e se comportam dessa maneira. Quando a gente olha isso, parece que nós somos adolescentes. Nós nos afastamos do pai dizendo, eu não preciso mais de você, eu sei me cuidar, eu sei como faço as minhas coisas. E à medida em que a gente vai passando pelas dificuldades, a gente vai vendo, talvez eu tenha que me reaproximar do meu pai, porque ele sabe das coisas. E aí a experiência, então, vai nos trazendo de volta a esse divino, a essa reconexão que a gente precisa. Agora, uma das coisas que a gente faz melhor na nossa vida é reclamar. Isso a gente sabe fazer bem pra caramba. Isso nós somos especialistas, né? Nossos dias, o passatempo predileto é reclamar, porque reclamar é fácil. A gente transfere responsabilidades e problemas para todo lado, menos para nós. A gente fala, não, que o mundo hoje está terrível, o mundo hoje está muito mal, meu chefe que não me compreende, que ninguém reconhece o meu trabalho, e essa fila que não anda, que é só dor de cabeça, o carro que não pega, a minha promoção que não sai, a gasolina que está cara, o sinal que está fechado, meu time perdeu. Eu não disse nada. Eu não disse nada. O meu ganhou. Que o calor está insuportável, que o frio está insuportável, que minha mulher só reclama, que meu marido só reclama, que meus amigos sumiram, que as minhas oportunidades desapareceram, e a gente reclama o tempo todo. Mas vamos colocar isso dentro de uma outra perspectiva. Vamos pensar no Cristo. Jesus nasceu num estábulo que era emprestado. Jesus montou num burrico que era emprestado. Jesus multiplicou os pães e os peixes num cesto que foi emprestado. Jesus utilizou um local para evangelizar que era emprestado. Jesus promoveu um milagre num barco que também era emprestado. Jesus foi sepultado em um túmulo também emprestado. Pensando nisso tudo, nós podemos reclamar de alguma coisa? Esse homem mudou a história da humanidade, dividiu a história em dois, antes dele e depois dele, não tendo absolutamente nada a não ser a túnica do corpo. Nos seus anos de peregrinação, dormia onde lhe ofereciam hospedagem. Quando não lhe ofereciam hospedagem, dormia ao relento, no deserto, com a cabeça apoiada numa pedra. Comia no que lhe ofereciam, desfrutava da companhia daqueles que o seguiam. E ele mudou e dividiu a história entre antes dele e depois dele. E nós continuamos reclamando das mesmas coisas e das mesmas dificuldades. Será que nós não estamos percebendo que as nossas reclamações estão impedindo o nosso progresso e o nosso avanço? Será que não está na hora da gente despertar para encarar as nossas dificuldades e os nossos problemas como exercícios de aprendizado visando o futuro crescimento espiritual? É porque como nós estamos muito ligados nesta terra, nós mantemos o nosso pé fincado no aqui e no agora. Nós temos ainda dificuldade de nos enxergarmos como espíritos imortais que somos, eternos, que estamos de passagem por aqui. Nós ainda continuamos muito ligados ao aqui, ao agora, ao imediatismo. Mas se nós começarmos a pensarmos como espírito, nós passaremos a aproveitar todas as experiências que nós temos como os exercícios de aprendizado necessários à nossa evolução e crescimento espiritual. Eu não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil. Mas como nós encaramos o exercício faz toda a diferença. Ele pode se tornar mais difícil ou mais aceitável da forma como nós o encaramos. Se nós reclamamos, resistimos, repudiamos, ele vai doer mais. Se nós aceitamos e entendemos como um tempo e uma experiência necessária, nós vamos tirar proveito daquela situação. A dor, ela é obrigatória. O sofrimento é opcional. A dor é o que nos movimenta. O sofrimento, quando nós nos agarramos a alguma coisa, isso é o que nos mantém para trás. Então talvez seja a hora de nós
revisarmos esse processo para que nós possamos andar mais rápido na nossa evolução. Porque, conforme nós vimos pelo papel de Esquanto tinha um papel fundamental. Imagina se esse índio se joga do navio. Ia ter outro por detrás, mas ia atrasar 15 anos esse processo. Talvez nós não tivéssemos hoje 200 e tantos anos de independência, a gente tivesse só 150 e assim por diante. Eu uma vez escutei uma palestra do Divaldo, eu não sei exatamente qual é a fonte que ele tem. Divaldo, eu sei que ele tem umas fontes boas, não é sempre que ele revela as fontes dele, etc. De vez em quando ele tem umas conexões ali, assim, privilegiadas, digamos assim. Mas eu escutei uma vez o Divaldo dizendo que se a humanidade tivesse despertado para o Cristo, na época do Cristo, nós estaríamos hoje cerca de 3.000 anos na frente em termos de evolução. Assim, coisas desse nível. Então, um pequeno desvio que a gente faz aqui atrás, desvirtua e atrasa todo o nosso processo, porque você desviou aqui, você cometeu mais um erro. Então, você vai ter que aprender mais em cima dele, tomar mais tempo e assim por diante. Então, talvez seja a hora de nós aprendermos a agradecer. E isso a gente vai encontrar, inclusive, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Quando nós reconhecemos a grandeza divina e sermos capazes de agradecer as dádivas e as dificuldades da mesma forma, porque ambas nos ensinam, nós vamos trazer o divino dentro de nós e nós vamos fazer essa conexão. Então nós devemos agradecer a Deus pelo que nós pedimos e pelo que nós recebemos. Nem sempre as pessoas se lembram de agradecer a Deus por suas bênçãos. A gente pede de manhã, recebe durante o dia e esquece. Ah, não, já veio mesmo, já chegou, tá, não, fica tudo bem. Você acaba ficando naquele grau de felicidade que você esquece de agradecer. Você pediu, recebeu, mas não agradeceu. Nós devemos agradecer a Deus também pelo que não pedimos e recebemos. Existem muitas coisas que nós não pedimos e recebemos, tanto coisas boas como más. Pergunte isso a quem se atrasou para chegar ao trabalho em September 11, no World Trade Center. Ele não pediu para chegar atrasado, mas chegou. Devemos agradecer a Deus também pelo que pedimos e não recebemos. Aliás, isso acontece todo dia, porque a gente não sabe pedir, a gente só pede coisa errada. É que nem todos nós de dieta, etc, 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 entra no restaurante e pede pizza e mousse de chocolate. Não vai dar certo, não vai funcionar. Coca Diet e café com açúcar, que é para café com adoçante, que é para contrabalancear, certo? Não vai funcionar. Então, devemos agradecer a Deus também pelo que pedimos e não recebemos, porque muito daquilo que nós não recebemos ou porque aquilo não é o melhor para nós, ou porque nós não estamos preparados a trabalhar com aquilo. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu adoraria ganhar na loto, que eu ia ajudar o centro, eu ia comprar uma casa, eu ia ajudar o hospital, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, etc, 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 etc. Really? Será que ia mesmo? Ou será que na segunda semana que a gente já veio, fez uma doação grande para o centro, ajudou aqui, etc, etc, a gente some. E nós vamos curtir a vida, e vamos fazer uma viagem, uma coisa ou outra, etc. Talvez nós não estejamos preparados para trabalhar com esse tamanho poder, com essa tamanha riqueza nas nossas existências. Muitos espíritos podem estar. Nós talvez estejam preparados para isso ainda. Então a gente pede as coisas e nós não recebemos, e a sabedoria divina está atuando dentro de nós e conosco, porque nós não estamos preparados para trabalhar com aquilo. Nós não podemos duvidar nunca da justiça divina e da sabedoria de Deus. E nós também temos que agradecer por todas as dificuldades, porque cada dificuldade tem um propósito nas nossas vidas. Elas nos ensinam algo sempre. Elas nos ensinam algo sempre. E nós devemos estar agradecendo a Deus por tudo. Hoje, a gente vê as pessoas indo às casas religiosas, indo atrás de ajuda ou pedindo alguma coisa e etc., para pedirem alguma coisa e serem abençoadas. Mas na maioria das vezes, quando recebem, não voltam para agradecer.
Nós precisamos aprender a agradecer por todas as dificuldades, porque todas as dificuldades têm um propósito nas nossas vidas. E esse texto aqui reflete bem isso. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. É que nem aquela história, Deus dá-me paciência. Como é que você vai ter paciência? É com alguém do teu lado que vai te testar o tempo todo. Tipo, filho adolescente, por exemplo. Né? É o maior exame e teste de paciência que a gente pode ter nas nossas existências. Para quem suplanta isso, está tranquilo. Tem paciência para tudo depois. Né? Porque paciência não é pílula que você pede e toma de manhã, ou você toma 2 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, com um copo de água, um copo de leite, alguma coisa assim, e você vai ter paciência. Não, paciência se adquire. Como é que você adquire paciência? Sendo exposto a situações que requerem a sua paciência. Não é meditando, sentado, olhando para o verde campo, verdejante, com um lago ao fundo, esse tipo de coisa. Isso não existe. Isso não vai vir. A paciência tem que ser exercitada. Para isso, a gente tem que ser exposto a situações que nos requerem a paciência. Por exemplo, vocês me escutarem a noite de hoje. Vocês são realmente muito pacientes. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. E a gente não consegue reconhecer essas coisas na nossa vida e na nossa existência. Por tudo isso, muito obrigado. Nos leva a uma, digamos assim, a uma necessidade de mudança de paradigmas, de comportamentos e principalmente de atitudes, que é nós sermos, digamos assim, deslocados ou tirados fora da nossa zona de conforto. E nós mantendo a nossa mudança de atitude, ela começa com os processos, digamos assim, mais básicos da nossa existência e da nossa vida. A mudança de atitude começa com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ideias. E existe um texto de Mahatma Gandhi que diz: mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras se tornam-se suas atitudes. Então, quando a gente agradece, ao invés de reclamar, nós estamos mudando o escopo do nosso sentimento. Quando nós mudamos o escopo do nosso sentimento, nós atraímos para nós aquilo que o nosso sentimento está emanando. Eu estou emanando um sentimento de gratidão, de reconhecimento, de positividade, então eu vou estar atraindo para nós, ou para mim, espíritos de luz, ou que vão estar coadunados com a mesma frequência que eu. Se eu só reclamo, meto o pau e digo que nada está bem, etc., eu só vou trazer aqueles espíritos que também só pensam dessa forma. Então a minha carga vibratória vai estar cada vez mais negativa. Então, isso tem que partir dentro de nós, desde os princípios básicos das nossas atitudes. Mantenha as suas atitudes positivas, porque essas atitudes vão se tornar um hábito. Então, essa atitude da gente agradecer, de nós estarmos conectados, à medida que nós vamos fazendo mais isso, nós vamos sentindo os benefícios, nós vamos nos sentindo mais leves e nós vamos mudando os nossos hábitos, inclusive os nossos comportamentos. Porque quando nós tornamos os nossos hábitos mais positivos, eles tornam-se os nossos valores. Aquilo que nós expressamos e aquilo que nós representamos. Por isso que tem uma passagem de Emmanuel que diz o seguinte: vá, ide e pregai o Evangelho. Use palavras se necessário. Porque o Evangelho é pregado através dos hábitos, dos comportamentos e da postura que nós temos. Se precisar, você esclarece através de uma palavra amiga, de um consolo, de uma orientação. Mas os nossos comportamentos são os maiores exemplos e pregações do Evangelho. Mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu destino. Se nós queremos efetivamente alcançar a sublimidade, a conexão com o divino e um novo estágio de evolução no nosso progresso espiritual, nós temos que atingir e fazer essa mudança de atitudes e de comportamento. Isso é o que se espera de nós. Agora, para que a gente possa começar
a encerrar o nosso bate-papo do hoje. Né? Isso aqui é o significado todo dessa gratidão. Por quê? Como realizar? Como fazer? Quando a gente sentar quinta-feira, ou quando a gente nos conectar através do Zoom na quinta-feira com os nossos amigos, com os nossos familiares, etc., como é que nós devemos estar enxergando esse processo? Isso agora foi, digamos assim, o significado de tudo isso. Mas, falando um pouco mais a respeito da gratidão, já para a gente poder começar a encerrar o nosso bate-papo de hoje, porque aquela moça bonita ali no canto já olhou para mim 2 vezes e fez sinal do relógio. Então, yeah. This is the last one, I promise. Gratidão. Como expressar? Como nos manifestar perante isso? Quais os resultados e os benefícios desse novo processo na nossa vida? O que nós vamos acolher e retirar para nós mesmos? O que nós podemos aprender com essa prática? Quais são os novos procedimentos, processos que podem me levar a um novo estágio e a um novo ponto de gratidão? Não percam na próxima semana a palestra do Geraldo, porque o Geraldo na próxima semana vai falar sobre gratidão. Então aqui eu só quis dar assim um teaser para que vocês não percam na próxima semana o seu Geraldo falando a respeito de gratidão. E aí ele conclui o nosso estudo de hoje. Para todos vós que estão aqui conosco, o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado e a paciência de todos vós em nos termos escutados. Esperamos que as palavras e os ensinamentos aqui trazidos pela espiritualidade superior, na qual eu fui apenas o intérprete e o mensageiro, possam ter tocado o coração de todos nós, para que todos nós, na próxima semana, possamos nos agradecer e agradecer as dádivas que nós temos do fundo do coração, com o sentimento profundo da gratidão, que vai nos retomar e nos religar ao Pai. Aquele que nos proporcionou esta existência como mais uma etapa no aprendizado na nossa evolução espiritual. E aquele que vela e zela por nós a todos os instantes, o nosso Cristo maior, possa estar conosco, nos abençoando na noite de hoje e por todas as outras da nossa jornada. Muita paz. Happy Thanksgiving para todos nós. Muito obrigado.